Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa última videoaula de biologia do segundo bimestre. Bom galera, nas últimas aulas a gente estudou alguns grupos de seres vivos, doenças que esses grupos causavam e hoje a gente vai estudar o quarto reino dos seres vivos que a gente vai começar e as nossas aulas sobre esse conteúdo vão se estender aí por mais algumas semanas. O quarto reino, pessoal, que a gente vai estudar é um reino conhecido como o reino Plantae, que é o reino no qual estão classificados os organismos que a gente conhece basicamente como plantas e vegetais. Bom, galera, plantas e vegetais, elas são um conteúdo bastante amplo para a gente estudar, tanto que na biologia existe uma área chamada de botânica que trata só de estudar os organismos vegetais. E a gente começa a nossa aula hoje fazendo uma introdução sobre quais são as características para a gente chamar alguma coisa de planta ou de vegetal. E seguindo aquele roteiro e aquela revisão que a gente sempre faz no comecinho da aula, vamos dar uma relembrada. Todo vegetal é eucarionte, significa que a célula dele tem um núcleo organizado e individualizado separando o material genético. Todos os vegetais são pluricelulares, isso significa que todo o corpo de todo vegetal é composto de mais do que apenas uma única célula, duas ou mais, no caso dos vegetais, geralmente são milhares de células organizadas em conjunto. Todos os vegetais são autótrofos, o que significa que eles têm a capacidade de produzir o próprio alimento dentro do próprio corpo, e no caso deles, através de um processo chamado de fotossíntese, sendo que todos os vegetais utilizam como pigmento para absorver a luz e produzir o alimento um pigmento chamado de clorofila. Característica importante dos vegetais, pessoal, é que as células dele têm um revestimento conhecido como parede celular, só que essa parede celular ela é feita de uma substância chamada de celulose. Curiosidade, celulose, galera, nada mais é do que um material que a gente utiliza para fazer a fabricação de papel. Celulose ela é uma substância permeável, ou seja, ela permite controlar que a água que está dentro da célula vegetal não saia para o lado de fora de forma descontrolada, assim como ela também não tem entrada, além de fazer a proteção da célula. E é importante a gente saber também, galera, que todos os vegetais e plantas que existem hoje no planeta, eles evoluíram provavelmente a partir de uma linhagem de algas verdes, que a gente conversou na aula passada, sobre reino protista, quando a gente falou de algas, lembram? E quando a gente está falando, pessoal, das algas, elas também compartilham algumas características com os vegetais terrestres, como o fato delas também terem clorofila e realizarem a fotossíntese com a produção de uma substância chamada de amido, que é uma substância de reserva que serve para ela guardar o alimento dela. Bom, hoje a gente também vai conversar, pessoal, sobre algumas apomorfias, que são características diagnósticas exclusivas dos vegetais, que a gente não vai encontrar, por exemplo, nas algas. E quais são essas características, pessoal? Todos os vegetais, eles são matrotróficos. O que isso significa? Quando a gente diz que um vegetal ele é matrotrófico, significa que a planta-mãe vai continuar com a planta-filha aderida nela, fornecendo nutrição até que aquele filho consiga ter independência para realizar a fotossíntese. E isso fica claro quando a gente observa algumas espécies de plantas que produzem sementes. Por exemplo, vamos pensar no caso de um pé de jabuticaba. Em um pé de jabuticaba, a planta-mãe é a árvore, a planta-filha são as sementes que estão sendo produzidas. As sementes que estão guardadinhas lá dentro do fruto, elas ficam grudadas no corpo da mãe, recebendo nutrição e recebendo seiva da mãe para elas se manterem nutridas, até o momento que essa fruta vai estar madura, vai se soltar e a semente lá de dentro vai ter a independência para começar a germinar e realizar a fotossíntese sozinha. Assim como no caso, por exemplo, das sementes dos pinhões. Os pinhões são sementes que dão em algumas espécies de pinheiros e todos os pinhões eles ficam aderidos e grudados no corpo da mãe, recebendo nutrição até ter a independência para isso. Outra característica dos vegetais, pessoal, é que todos os vegetais eles são embriófitos. O que isso significa? Embriófito lembra uma palavra chamada embrião. Plantas, pessoal, produzem formas muito rudimentares de novas formas de vida quando se reproduzem, que são os embriões, que geralmente também ficam aderidos à mãe para aquela nutrição que a gente conversou. Para a gente entender como que é o embrião de uma planta, fica bem fácil a gente observar sementes. E o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é um grão de feijão. Provavelmente vocês já devem ter pegado na vida algum grão de feijão cru e quebrado ele no dente e dividido ele no meio. Se você fez isso, você deve ter reparado que no meio do grão de feijão existe meio que um filamento bem fininho e um pouquinho mais fibroso.
Aquele filamento fibroso nada mais é do que um filhotinho de planta. Ele é um embrião vegetal. E geralmente esse embrião ele é guardado junto com uma reserva de energia que a gente vai estudar nas próximas aulas, que servem para garantir um pouquinho de nutrição para ele até que ele consiga fazer a fotossíntese. E esse depósito de nutriente foi fornecido pela mãe. E geralmente a gente tem sempre ele ligado aqui com o embrião para que ele consiga se manter. Bom, outra característica importante dos vegetais é o fato de que eles possuem um ciclo de vida haplodiplobionte. Professor, que diabo de nome é isso daqui? A gente vai estudar um ciclo haplodiplobionte e entender isso com mais cuidado nas próximas aulas. Por enquanto, o que é importante a gente saber, pessoal? Plantas elas têm um ciclo de vida no qual a reprodução dela vai acontecer por alternância de gerações. Em algum momento da vida da planta, ela vai desenvolver uma estrutura chamada de esporófito, que produz esporos, e uma estrutura chamada de gametófito, que vai produzir gametas. Todos os vegetais eles passam por essa alternância de gerações, desenvolvendo esporófito e desenvolvendo gametófito. E é através desse revezamento de geração que ele consegue se reproduzir. Hoje a gente não vai se aprofundar tanto nesse conceito de ciclo haplodiplobionte, só que é interessante a gente notar, galera, que existe uma modificação genética entre eles. Quando a gente está falando da fase do gametófito, a planta que está nessa fase, geralmente ela tem uma carga genética haploide, ou seja, tem uma carga genética só. Já quando ela está na estrutura de esporófito, a estrutura vai ter aí geralmente uma composição genética dupla. Ela vai ter duas cargas genéticas, ou ser chamada de diploide. Por enquanto não precisa ficar atento nesses detalhes, porque a gente vai voltar a falar disso no futuro. Bom, outra característica diagnóstica que diferencia plantas de algas é o fato de que plantas são adaptadas à vida terrestre. E a gente sabe, pessoal, que viver na Terra não é a mesma coisa que viver na água. Os obstáculos e os desafios são diferentes. A planta tem que desenvolver estruturas de sustentação, como por exemplo raízes muito resistentes para conseguir se manter de pé contra a força da gravidade. Vegetais devem desenvolver também alguma forma de condução, de forma que ele consiga absorver de repente o nutriente que está fora do corpo dele e consiga veicular isso por dentro do organismo até alcançar os órgãos que são necessários. Plantas, pessoal, também estão expostas à ação de predadores, por isso elas necessitam ter algum tipo de mecanismo de proteção, seja colocando espinhos ou produzindo alguma substância química que intoxique. Assim como as plantas também têm que ter adaptações contra a desidratação. Na água você está cercado de água, no ambiente terrestre você está cercado de ar. E como tem luminosidade muito intensa nos ambientes terrestres, os vegetais eles também tiveram que desenvolver formas de se proteger, como por exemplo, desenvolver uma grande quantidade de pelo sobre a folha para refletir a luminosidade solar, ou ter uma camada de cera revestindo a folha para evitar que ela perca muita água pelo aquecimento. Bom, a gente também sabe, galera, que plantas possuem tecidos diferenciados, que é bem diferente de alga. Nas algas, todas as células que compõem o organismo do ser vivo são exatamente iguais. Já no caso dos vegetais, as células podem ter formatos diferentes dependendo da função e da atividade que ela realiza. E aqui eu trouxe algumas imagens de microscópio para a gente ver um pouquinho disso daqui. Essa primeira imagem é uma imagem de uma folha cortada no seu formato longitudinal, para a gente observar como que ela é por dentro. Reparem que, por exemplo, as células da superfície são mais achatadas do que as células internas. Algumas células elas são mais verdes, porque geralmente são as células que estão mais próximas da luz, armazenam mais clorofila para fazer a fotossíntese. Essa daqui é uma corte de uma raiz. Percebam que as células da superfície são achatadas da raiz, as células da epiderme e da pele da raiz. Só que internamente, células que acumulam água, elas têm um tamanho muito maior, exatamente porque elas devem servir como depósito. Assim como no caso do caule. Quando a gente observa uma imagem de microscopia do caule, a gente pode perceber que de repente as células aqui de dentro são diferentes e um pouquinho mais conjuntas e um pouquinho mais condensadas do que as células aqui ao redor. Porque provavelmente o tipo de seiva que está sendo veiculado nessa região é diferente da seiva que está sendo veiculada nessa. E isso a gente também vai estudar e falar um pouquinho mais no futuro. Bom, professor, o senhor falou aí das características do que é uma planta e do que diferencia elas das algas. Só que o que é planta? Bom, galera, atualmente todos os vegetais eles são classificados em 4 grandes grupos que facilitam o nosso estudo. Hoje a gente vai conhecer bem por cima. O grupo mais simples de vegetais que existe são as briófitas,
que é o grupo onde estão localizados os vegetais mais simples e de menor tamanho do planeta, como é o caso dos musgos e das hepáticas. Sabe aquela coisinha verde que cresce no canto do quintal que às vezes quando fica molhado parece que se você pisar você vai escorregar e bater a cara no chão? Que algumas pessoas até chamam de lodo? Aquilo ali nada mais é do que musgo. Se a gente aumenta de tamanho, a gente tem essa imagem aqui bonitinha dele. Assim como um tipo de briófita também que pode acontecer bastante em áreas de barranco, conhecido como hepáticas, que crescem como se fossem manchinhas verdes por sobre a terra e sobre o solo. A gente também tem as pteridófitas, que eu gosto de dizer que elas são as famosas plantas da casa da avó e da tia. Por quê? Parece que vó e tia têm um amor para ter esse tipo de planta pendurada em casa, como é o caso das samambaias no geral e das avencas. Elas têm um tamanho bem maior do que as briófitas e geralmente elas conseguem ter um porte do organismo bem maior e conseguem fazer fotossíntese e produzir mais nutrientes do que as briófitas pelo seu tamanho. E a gente também vai estudar isso nas próximas aulas. A gente tem também as gimnospermas, que é o grupo onde estão localizadas as árvores de Natal que a gente conhece como pinheiros. E aqui no caso do Brasil, a única espécie de pinheiro que a gente tem aqui nativa e única da nossa região, que não acontece em nenhum outro canto, é um pinheiro chamado de pinheiro do Paraná ou araucária. E provavelmente vocês já devem ter visto isso aqui na região, porque a gente tem algumas dessas araucárias aqui espalhadas aqui, próximo daqui de São José. E a gente tem também as angiospermas, que é um grupo um pouquinho mais elaborado, que são todas as plantas com flores e frutos. Calma aí, professor. O senhor está dizendo que nem todo vegetal tem flor e tem fruto? Exatamente. Existe só um grupo de plantas, que é as angiospermas, que são as plantas que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são as mais desenvolvidas, que conseguem desenvolver flores e frutos como estruturas de reprodução. E aqui eu trouxe algumas para a gente conhecer. Essa primeira flor aqui, bem colorida e bem chamativa, alguém tem ideia do que ela é? Por mais esquisito que ela possa parecer e a cor não dê indicativo, isso daqui é a flor do maracujá. A gente tem o caso das rosas nas angiospermas. Essa planta daqui, ela é uma planta conhecida como flor cadáver e o nome científico dela é Amorphophallus titano. Essa planta, galera, ela floresce a cada aproximadamente 50 anos e a flor dela tem a altura de aproximadamente por volta de 1,50 m até 1,70 m de altura, podendo inclusive ultrapassar o tamanho de um ser humano. Essa daqui ela é uma foto que ela foi tirada no Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra. E ela foi uma foto que ela ficou muito conhecida porque essa flor ela chamou muita atenção e ela tinha um cheiro de carniça bem forte, exatamente para atrair insetos para ela. E essa daqui é uma plantinha bem conhecida de vocês porque ela tem ali na porta da entrada do salote, que são as orquídeas, que também estão nesse grupo das angiospermas. Bom, pessoal, interessante a gente saber também que os vegetais eles passaram por toda uma história evolutiva de milhares e milhares de anos. E aqui nesse cladograma a gente está representando exatamente isso. O grupo mais basal, que provavelmente foi o que deu origem às linhagens de vegetais, foram as algas verdes. E a partir delas, quando a gente começou a ter a colonização do ambiente terrestre, a gente teve o surgimento, primeiramente, das briófitas. Passado algum tempo, a gente teve vegetais que começaram a desenvolver vasos condutores para transporte de seiva. E aí a gente teve o desenvolvimento das pteridófitas. Depois, a gente teve na linhagem dos vegetais o surgimento de sementes. E a partir disso daqui, a gente teve o surgimento das gimnospermas e com o aparecimento de frutos e flores, das angiospermas. Ou seja, briófitas são o grupo mais primitivo e mais antigo dos vegetais e as angiospermas, assim como as gimnospermas, são os grupos mais derivados e que mais se modificaram em relação ao seu ancestral que vivia lá no meio da água. Bom, galera, essa foi aqui uma introdução ao reino vegetal que a gente começou na aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, falar de cada um desses grupos com mais cuidado e entender como que eles se reproduzem. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana.